Carta de Paulo aos Gálatas. Eu ler a partir do versículo 15, peço que você acompanhe a leitura. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus amado, obrigado pela bênção de já podemos cantar louvores ao Senhor, podemos ler a Tua palavra, orarmos, confessar os nossos pecados, contribuir. Quantas coisas fizemos, Senhor Deus, nesse culto ao Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e pedimos a iluminação do Teu Espírito para a compreensão, Senhor Deus, desse texto, a ponto de vivermos, Senhor Deus, glorificando ao Senhor nas nossas ações, na nossa maneira de pensar, na nossa forma de agir. Carecemos, Senhor Deus, dessa iluminação para o entendimento pleno da Tua palavra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora Paulo vai continuar nesse início de definição do fato de ser justificado. Irmãos, eu penso que Pedro, quando ele diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, mas ao mesmo tempo ele não disse que eram coisas impossíveis de entender. Talvez, penso eu, e até li num comentarista isso, né? Pedro agradecendo a Deus por Paulo, por definir, por assim dizer, por trazer à lume aqui uma doutrina tão preciosa quanto é a doutrina da justificação. Fato este que Pedro, nós vimos lá o Cefas, né? Barnabé e os demais judeus estavam dissimulando numa reunião abençoada entre judeus e gentios, unidos, justificados por Cristo Jesus. Não podia haver barreiras assim. Não podia haver barreiras entre eles, e eles precisavam entender que eles foram justificados em Cristo Jesus. Não é à toa que Paulo passa a tratar com aqueles irmãos, falando primeiramente a Cefas, porque o que ele fez foi público, então o tratamento tem de ser público. E ali ele passa a falar não somente a Cefas, mas aos outros que ali estavam. Eles falam nós, Cefas, Barnabé, os demais judeus que aqui estão, os que venham lá, enviados de Tiago. Nós somos judeus, sim, nós somos judeus por natureza, nós temos essa descendência, a nossa raça é a raça judia, nós não negamos isso. Ele diz isso no versículo 15. Nós, mediante a aliança, nós somos o povo da aliança. Os gentios não são, por isso que ele diz, não pecadores como os gentios, eles não são da aliança. Mas os irmãos precisam entender, dizendo Paulo assim, para aquela reunião na Galácia, os irmãos precisam entender, precisam saber, conhecer, entender que o homem não é justificado por obras da lei. Não é o fato de vocês acharem que tem que circuncidar para ser salvo, que isso vai trazer salvação. A lei não traz salvação. E nós vamos ver um pouco mais disso nos versículos finais desse capítulo 2. Não é pelas obras da lei que nós somos unidos, nós somos justificados em Cristo, nós somos aceitos em Cristo. Nós vimos esse termo jurídico de justificados, né? Aceitos por Cristo. Então, mediante Cristo que nós temos acesso a Deus e nós somos justificados. Não foi pelas obras da lei, não é pelas obras da lei, não são por coisas que nós possamos fazer, ou nós desejamos fazer que vai trazer a salvação. Não, é a fé. É a fé dada por Deus mediante Cristo Jesus. Por isso que quando nós entendemos que alguém é convertido, queridos, você precisa entender isso, é um milagre. Porque é natural para aquele ser humano caminhar
viver uma vida cumprindo coisas, cumprindo rituais, querendo, de alguma forma, chegar até Deus. E essa é a ideia da palavra religião. A palavra religião, ela quer dizer religare, né? Do latim. Né? Ela vai religar o homem a Deus. Só que isso é frustrado sem Cristo Jesus. Então os homens não conseguem chegar até Deus. Por quê? Só justificado mediante a Jesus Cristo. Paulo enfatiza isso aos irmãos da Galácia. É preciso ficar claro isso. É preciso saber, Cefas, Barnabé, demais irmãos judeus e irmãos gentios, que uma reunião pode acontecer e ela não precisa ter aquele grupinho, o grupo dos judeus, o grupo dos gentios, esse grupinho aqui, esse grupinho acolá. Não pode existir isso na igreja, porque todos nós fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Precisa ficar claro isso. Os irmãos sabem disso, né? Que ele usa a expressão sabendo a ideia de conhecer mesmo. Sabendo que essa é a verdade do evangelho. Mas, se esses que estão falando que nós estamos buscando a justificação em Cristo, nós somos pecadores, então, Cristo então é o ministro do pecado. Cristo então faz com que nós sejamos pecadores? É claro que não. É claro que não. Acontece que a justificação não é pelas obras da lei. E o versículo 19 ao 21, ele vai frisar isso mais ainda, queridos. E ele diz, versículo 18, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo eu me constituo um transgressor, aquele que transgride a lei. E hoje nós vamos entender e olhar um pouco para a carta aos Gálatas e um pouco para a carta aos Romanos. Então nós vamos ler alguns textos em Romanos, para a gente... Também é um tema abordado na carta de Paulo aos Romanos, a questão da justificação. Então, Paulo é claro em dizer, nós fomos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós, gentios e judeus. Isso precisa ficar claro para todos nós. Não há justificação por obras, não é coisa que nós vamos fazer. Igual, queridos, há pessoas, nós refletimos sobre isso, que fazem boas ações. Sim, fazem boas ações. Boas ações abençoam pessoas? Sim, boas ações abençoam pessoas. Mas boas ações não salvam. Boas ações não salvam. Não adianta você chegar e ter certeza, porque a Bíblia é clara quanto a isso. Não adianta alguém chegar, um pecador, chegar diante de Deus e falar assim, olha, Senhor, eu fiz tanta boa ação, eu fiz tanta coisa boa para as pessoas, eu fiz isso, eu fui honesto, eu fiz... Tá, você confessou o meu filho Jesus, que morreu na cruz, para te salvar como o Senhor da tua vida? Não. Então essa pessoa não é salva. Porque senão, queridos, se a gente começar a achar que obras que possamos fazer, coisas que nós vamos fazendo nessa terra para alcançar a salvação, alcança a salvação, é o que Paulo está falando. Nós estamos anulando a cruz. É anular a cruz. Não precisa Cristo ter morrido. Você vai fazendo boas ações? Qual o sentido de Cristo ter morrido na cruz? É por isso que, queridos, cada vez mais que eu tenho estudado a carta aos Gálatas, tenho meditado na carta aos Gálatas, tenho pensado na carta aos Gálatas e tenho entendido que Deus colocou no meu coração para falar aos irmãos na carta aos Gálatas. Há uma diferença muito grande entre aqueles que servem o Senhor e aqueles que não servem. Irmãos, não adianta só mudar de ritual. Não adianta só mudar de religião. Não adianta só mudar de comportamento. É mudança de coração. É mudança de vida, é mudança de princípio, é mudança de visão de mundo, é mudança de mente, é mudança de alma, é uma outra pessoa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, é o que Paulo diz, 1 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É um outro ser. Por isso que quando Paulo usa o termo embaixadores, quando ele fala, nós somos embaixadores de Cristo, como diz que nós não somos desse mundo, a oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Como é que nós vamos entender isso, queridos? Mas nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos negociando, nós estamos vivendo, nós estamos nos casando, nos dando em casamento, nós estamos vivendo as coisas desse mundo. Pois é, mas entendendo que a nossa pátria não é esse mundo. Agora parece que muitos cristãos se enraizam tão fortemente nesse mundo que a perspectiva de céu está distante. Não é à toa que a morte assusta. Porque muitas pessoas têm medo da morte. Claro que a morte é o salário do pecado, queridos. O Senhor nos deu a vida, né? A morte é o salário do pecado. A questão é que muitos cristãos têm muito medo da morte, se prendem tanto nesse mundo porque a perspectiva de céu está muito distante. Está muito distante.
E é isso que justificados em Cristo precisam entender. Eles foram salvos, não é coisa que as obras da lei podem dar a eles. Agora eles são novas criaturas, novas pessoas, um outro ser. Esse Denis que vos fala aqui é um outro Denis. É uma outra pessoa. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Foi o que Davi disse, né? Quando nós temos um encontro com o Senhor, a partir daquele momento, queridos, por isso que não há meia conversão, quase conversão. Ou é convertido ou não é convertido. Ou obedece e quer servir ao Senhor ou não obedece. Isso pode ser em qualquer placa de igreja. A questão é quanto essa pessoa é realmente convertida. Ah, pastor, foi criada no Evangelho. Tá, mas quanto do Evangelho realmente está impregnado nesse coração? Às vezes pessoas se acostumam com os rituais, isso não é justificação. Isso não é justificação. Justificação é mudança. É alguém falar assim, a palavra de Deus diz isso, então por mais que doa, por mais que eu sofra, por mais que vai contra os meus desejos, eu vou obedecer. Está claro o princípio do Senhor para mim. Deus converteu meu coração. Eu não vivo mais para mim mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Eu vivo para Deus, então eu vou obedecer a palavra. Queridos, aí vai dividir. Aqueles que se acham os radicais e aqueles que são mais liberais. Acontece qual deles são realmente os convertidos. É o que Paulo faz e é o que eu tenho meditado na carta de Paulo aos Gálatas. Queridos, não é simplesmente você ter algumas práticas, algumas canções, algumas vestimentas que fazem com que você realmente tenha um coração transformado. Isso serve para cada um de nós refletir sobre a nossa salvação. O quão foi preciosa a nossa salvação. O quão é preciosa a nossa salvação. Paulo diz aos irmãos, porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Irmãos, mas quem era Paulo? Precisa aí, eu vou ler para você um pouco de quem era Paulo. Com relação à lei. Paulo, queridos, ele diz assim, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quem era Paulo? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo. Se fosse por práticas da lei, Paulo estava salvo. Paulo estava salvo. Se fosse por cumprir mandamentos, Paulo cumpriria com muito mais excelência do que qualquer outro fariseu. Ele diz isso, de qualquer outro hebreu. Ele puxa a linhagem dele. Ele fala das práticas. Ele usa até a palavra irrepreensível. Não tinha o que falar das práticas de Paulo. Mas ele diz em Gálatas, isso que eu li para os irmãos foi Filipenses 3, do 2 ao 6, se você está anotando aí. Filipenses 3, do 2 ao 6. Paulo dá uma característica de quem ele é. Agora ele diz, para essa lei, eu morri para a lei. E é interessante que em alguns momentos, Paulo ele usa lei, falando da lei mosaica e da lei de maneira geral, né? É difícil de, muitas vezes, conseguirmos determinar, né? Pelo contexto, ele está falando das obras da lei aqui, a lei que mostrava para ele que ele realmente era pecador. E eu preciso que você vá comigo em Romanos, capítulo 3. Outra 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, capítulo 3, deixa a marcação em Gálatas aí.
Olha o que a lei demonstra. Nós vamos olhar para o capítulo 3 de Romanos, o capítulo 7 de Romanos, alguns versículos, e o capítulo 8 de Romanos. Veja a progressão para nós entendermos aqui. Capítulo 3. Paulo está dizendo aqui, queridos, qual é a vantagem do judeu? Inicia dizendo no versículo 1, capítulo 3. Qual é a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Ele começa a transcorrer nesse assunto, falando sobre aqueles que vieram do judaísmo. Versículo 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem com relação à fé? Não. De forma nenhuma. O versículo 9 está dizendo. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Então, se todos são injustos, tanto judeus quanto gregos são pecadores. Pecadores são dignos de condenação. Versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso é muito importante. Então, mesmo os gentios que não eram da lei, não eram o povo da aliança, quanto os judeus, quando se deparam diante da lei, a lei vai falar assim: não cobiçarás. Aí percebe-se que todos, de alguma forma, cobiçam. Não matarás. Pastor, eu nunca puxei uma arma, nunca assassinei alguém. Pois é, mas você já odiou. Então, se é matar no coração, foi o que Jesus disse. Então, você já não cumpriu a lei. Honrar pai e mãe. Outro mandamento do Senhor. Você já desonrou o seu pai ou a sua mãe? Você é culpável. A lei vai deixar claro isso para você. A lei vai deixar evidente que você é um pecador. É isso que a lei faz. A lei vai mostrar para você, aqueles que vivem debaixo da lei, não é à toa que tem povo aí que se diz evangélico, que não é evangélico, queridos, querendo guardar o sábado. Tem que cumprir os outros mandamentos da lei. Tem que cumprir os outros mandamentos da lei. Mas se não consegue cumprir, já demonstra que é pecador. Logo, se estão querendo cumprir um mandamento para serem salvos, isso são obras. Justificados em Cristo, não confiam em obras para a salvação. Logo, não precisamos cumprir essa lei, porque não estaríamos debaixo dessa lei. Aliás, não estamos debaixo dessa lei. É isso que precisa ficar claro, queridos. Trazer elementos do judaísmo para o nosso culto de adoração, para a nossa adoração hoje, é voltar à lei. É voltar a ter obras da lei. Para quê? Cristo não é suficiente, irmãos? Não é suficiente o sacrifício da cruz? Para que trazer elementos de lá para serem cumpridos aqui? Sendo que Cristo cumpriu toda a lei. Quando Paulo diz não anulo a graça de Deus, queridos, é muito forte essa frase. É muito intensa essa frase. Então ele diz: ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Mas agora, sem lei, versículo 21, se manifestou a justiça de Deus. Justiça é essa? Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Para que todos, e sobre todos, os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queridos, na visão de Deus, todos são pecadores. Na visão do Senhor, hoje Ele nos vê pela lente de Cristo Jesus. Fomos justificados em Cristo, por isso que hoje temos a certeza de sermos salvos. Por causa de Cristo, não por causa de nós. É isso que está deixando claro aqui. Romanos capítulo 7.
Versículo 5. Paulo trazendo um pensamento aos irmãos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarmos para a morte. Quando nós vivíamos em pecado, sem entender e conhecer a lei, o que imperava em nós era a morte. Era só obras que não glorificavam o Senhor. Isso era antes de conhecer o Senhor. Agora, porém, libertados, versículo 6, da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Olha o que Paulo está dizendo. Então, hoje nós fomos libertos dessa lei, inclusive da lei do pecado. E nós não vivemos e fomos libertados da lei que demonstrava que nós éramos pecadores. Ele vai desenvolver esse pensamento. Vamos entender. O que diremos, pois? A lei é pecado? Quando nós temos toda a lei expressa, ela é pecado? Paulo vai responder. De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei deixa claro o quê? Quando nós estamos diante da lei, a lei vai demonstrar para nós, você é um pecador. Você está em contrariedade ao que Deus estabeleceu para você. Então, a lei é boa. A lei é muito boa. Ela deixa claro quem eu sou. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. A lei só vai deixar claro o seguinte: você diante da lei, você passa a olhar a lei e fala assim, eu não consigo cumprir essa lei. Eu não consigo obedecer essa lei. Eu não consigo. Por quê? Porque a lei é clara. Em falar para eu não mentir, eu minto. Para eu não roubar, e eu de repente não saio assaltando, mas eu negligencio de repente o imposto que eu deveria pagar. Não declarar aquilo que realmente é devido. Não dar às pessoas aquilo que é realmente honesto e certo. Isso é uma forma de ser desonesto. A lei vai mostrar para mim que eu sou desonesto. A lei vai deixar claro para mim que eu sou pecador. É isso que a lei faz. A lei deixa claro para mim que eu sou morto, espiritualmente falando. Eu estou longe do Senhor. Eu não consigo cumprir a lei. Não é à toa que Paulo, como eu disse aos irmãos, Paulo era um exímio praticante da lei. Mas isso não salva, irmãos. É isso que nós precisamos entender com a justificação, essa preciosa doutrina. O texto continua dizendo. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou morte. O acesso a Deus para que eu vivesse não vem pela lei. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Enxerguei o pecado, vi que eu sou pecador, logo entendi, não tenho acesso a Deus, não consigo cumprir pelas obras da lei. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. O mandamento é precioso. O mandamento só serve para nós entendermos, queridos, que nós somos pecadores e não conseguimos cumprir lá. Por isso, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é grandioso, porque Cristo cumpriu a lei em sua perfeição. Cristo cumpriu a lei em sua perfeição, o único, nenhum de nós. Por obras de bondade que nós achamos que nós vamos fazer, ou pessoas têm entendido que a justificação é um processo. É interessante isso. Mas que doutrina é importante, queridos? Tem religiões ali que estão entendendo que justificação é um processo. Como um processo? Você vai tendo boas obras, fazendo boas obras, e conseguindo assim o seu lugar na vida eterna. Não consegue. Isso são obras. Isso é anular o sacrifício da cruz. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sob maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei ela é espiritual, mas eu, todavia, eu sou carnal,
vendido à escravidão do pecado. Olha isso, queridos. Então, entendemos que o conhecimento da lei vai nos levar a entender que somos pecadores. Então, a lei é boa, a lei é santa, a lei é pura. Acontece que eu sou carnal e eu não consigo cumprir essa lei. Pensando seguindo esse pensamento, nenhum de nós pode ser salvo. Pastor, se nós entendemos a lei, se nós estamos sabendo a lei, por exemplo, não mentir, não roubar, não desonrar os pais, não ser cobiçoso, algum desses eu falho. Estou sendo bondoso com você, né? Nós não conseguimos cumprir nada. Aí, queridos, a lei simplesmente aponta para mim e diz assim: você é um pecador que não merece e não consegue, por suas forças, sendo você carnal, chegar até Deus. Acabou para nós. Mas tem Romanos capítulo 8. Vamos continuar. Agora, pois, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, peraí, toda a condenação que a lei me condenava, me mostrava, deixava claro para mim que eu era pecador, merecedor do inferno, estar distante do Senhor, agora diz que eu não sou mais condenado, por quê? Por causa de Cristo Jesus. E ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o Espírito da vida em Cristo nos livra dessa lei que mostra que nós somos pecadores. Continua o pensamento. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entende, queridos? O que Paulo está dizendo? Mediante Cristo Jesus nós temos vida. Agora, aqueles que são condenáveis pela lei, porque são pecadores, e quem são pecadores? Todos são pecadores. A lei só deixa em evidência que são pecadores. Mas a lei não vai poder me salvar. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, eu estou admirado, vocês estão voltando para outro evangelho, que não é outro evangelho. Não tem outro evangelho falando dessa forma. Como vocês estão voltando a dizer que nós temos que circuncidar para ser salvo? Não, vocês foram salvos em Cristo Jesus. Isso são obras que vocês estão tentando anexar a fé para ter uma espiritualidade ou uma santidade ou até mesmo alcançar a salvação. Mas obra não salva. Obra só vai mostrar para nós que nós somos pecadores. A lei vai deixar claro que nós somos pecadores. Então as obras de pecadores são obras pecaminosas. Ainda que eu disse a vocês, ainda que, fulano faz o bem, ciclano faz o bem, Deus vai ter um cantinho melhor para ele. Que cantinho melhor, irmãos? O canto melhor para ele é ajoelhado diante da cruz de Cristo, reconhecendo o Senhor como Salvador da sua vida. Porque senão não tem acesso a Deus, porque senão nós anulamos a cruz. É isso que precisa ficar claro. Paulo está dizendo aos irmãos, então a lei deixa claro. Então como vocês podem voltar a obras da lei? Não tem sentido. Por isso que eu estou admirado de vocês, irmãos da Galácia. Por isso que Paulo nem faz a saudação. Nós vimos isso no capítulo 1, né? Nem faz a saudação direita aos irmãos de Gálatas. Chega assim e fala assim, eu estou admirado. Como vocês estão passando desse para outro evangelho que não é evangelho? O evangelho da graça de Deus mostra para nós que Cristo nos salvou pela sua graça. Ele demonstrou amor. Ele disse isso no capítulo 2, nós vamos ver lá em Gálatas. Foi o amor de Cristo alcançando a nós. Por isso, crentes que vivem em obras mundanas, queridos, precisam fazer uma reflexão. Primeira coisa, preciso me arrepender desses pecados. Segunda coisa, aliás, reconhecer que está errado, se arrepender desses pecados e ter novidade de vida. Buscar formas de não mais pecar. Por exemplo, Paulo diz aos irmãos Efésios, se você fala mentira, você deixa mentira, você fala a verdade. Se você roubava, agora você trabalha e dá. Ou seja, tira essas coisas ruins, que era a marca sua, e passa a fazer aquilo que agrada a Deus. Isso é marca de um cristão. Por isso que quando você confronta alguém biblicamente, a pessoa é resistente à palavra, queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério.
Porque como pode um cristão, diante do mandamento, e não é uma lei, não é cumprimentos de obra, é a lei da vida, a lei de Deus, que deixa claros os princípios. Você fala assim, a Bíblia diz isso, a Bíblia é clara com relação a isso. Você entendeu? Eu entendi. É claro para você isso? É claro. E agora, qual é a sua decisão? Eu não sei, eu acho que vocês são muito radicais. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo de uma outra forma. Lá na outra igreja, isso aí não tem nada a ver. Isso aqui pode. Então, peraí. Qual que é o parâmetro? O parâmetro é que as outras pessoas fazem e não a lei de Deus? Então, pera, irmãos. Não há outro evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é aquele que você entende as boas novas. E é interessante, né? A tradução da palavra evangelho são boas novas. Se você lê, como nós fizemos agora, Romanos 3, depois Romanos 7, depois Romanos 8, você vai ver, peraí, as notícias que eu tenho aqui não são boas. Porque as notícias que eu tenho nesses versículos que foram lidos com os irmãos foi que a lei demonstra que eu sou pecador. E a lei não me salva. Não são boas novas. Qual que é o evangelho? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos livrou da lei do pecado que trazia a morte. Isso é ser convertido. Isso é ser justificado, irmãos. Isso é ser cristão. Paulo traz esse pensamento aos irmãos de Roma. Mas o versículo 3 precisa ficar muito frisado a nós. A lei, pela lei, é impossível alguém ser salvo. Mas Deus enviou o seu Filho em semelhança de homem. Essa é a ideia de carne pecaminosa. Não que ele pecou, mas que ele encarnou em carne pecaminosa no tocante ao pecado. Com efeito, ele condenou Deus na carne o pecado. Então, Cristo pagou pelos nossos pecados. Por isso que Gálatas capítulo 2 diz que na cruz foi encravado todo escrito de dívida que nós tínhamos. Isso é ser salvo. Isso é salvação. Queridos, não é só uma mudança de religião. Não é só uma mudança de comportamento. Não é só uma mudança de horário de culto. Não é só uma mudança de fala, é uma mudança de coração. É uma mudança de pessoa. É uma transformação que acontece. Por isso que eu digo a vocês, os comportamentos são importantes? Muito importantes. Muito importantes os comportamentos. Nós precisamos testemunhar, sim, com a maneira como nós agimos. Mas nós fazemos isso, nós agimos da maneira correta porque houve uma mudança lá dentro. Não pelo que é externo. Não porque o que as pessoas vão ver, o que as pessoas vão achar. Mas sim porque a mudança aconteceu lá e aí você passa a fazer isso naturalmente, não é um personagem. Não é um personagem. Por isso que a dissimulação em Gálatas 2 foi tão combatida por Paulo. Porque dissimulação é hipocrisia. E você não é hipócrita. Pelo menos não deve ser. O cristão deve lutar para que não seja assim. Então ele faz e age de maneira diferente porque o seu coração mudou. O seu coração foi transformado. É isso que Paulo diz aos irmãos de Roma. Mas volta lá na carta de Paulo aos Gálatas, irmãos. Capítulo 2. Ainda o versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Então essa lei, para mim, agora eu entendo que ela não me salvava. Eu estou morto para essa lei porque eu estou vivo para Deus. Hoje não há mais essa morte que a lei que me condenava deixava claro que eu era pecador. Hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, fazer essa divisão entre judeus e gentios numa mesa de comunhão, numa reunião de cristãos, não tem sentido nenhum. Porque judeus, gentios, são cristãos que servem a Deus e agora vivos para Deus, não mortos pela lei. Isso que precisa ficar claro para aqueles irmãos. Só que veja só, queridos, como Paulo usa o pronome pessoal ali, eu. Porque é uma mudança individual. É uma mudança individual. A minha pergunta, houve essa mudança no teu coração? Se houve essa mudança no teu coração, verdadeiramente você é um cristão. Você é um seguidor de Cristo.
Você se rendeu aos pés dele e a lei te mostrou que você é pecador, você não consegue alcançar a graça de ser salvo pelas coisas que você faz. E essa graça vem mediante a fé em Deus. De novo eu digo a você, conversão é milagre, irmãos. Conversão é milagre. Mudança de religião não é milagre. Mudança de comportamento não é milagre. Conversão verdadeira é milagre. Conversão verdadeira é milagre. Estou crucificado com Cristo. Queridos, Paulo traz uma reflexão que agora muitas vezes nós deixamos dar vazão aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, às nossas vontades, em detrimento a fazer aquilo que nos agrada, quando na verdade a gente deveria viver para Deus. O que foi que aquela cruz demonstrou claramente para todos aqueles que creem? Que naquela cruz foi pago o meu e o seu pecado. Jesus não merecia morrer. Eu e você merecíamos morrer. Eu e você, quando a lei apontava para nós, ela deixava claro que nós somos pecadores. Jesus não. Mas mesma carta aos Romanos 5:8 diz que, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E como pecadores vivem hoje? Como crucificados em Cristo. Crucificando, sim, queridos, as suas vontades pecaminosas. Foi na cruz de Cristo que a propiciação é o pagamento. Deus está irado diante da humanidade com os seus pecados. Imagina o Deus Santo, queridos, conduzindo toda a história e ainda suportando pecadores. Quem poderia dar acesso a esse Deus? Por isso que eu trouxe o termo propiciação, esse aplacar da ira de Deus, foi Cristo Jesus. Por isso que 1 João 2:1 diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quem pôde aplacar a ira de Deus mediante a nós, pecadores, diante das obras da lei? Jesus Cristo. Por isso que hoje Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa afirmação de Paulo, nós precisamos parar e entender aqui. Peraí, Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia, logo Paulo está vivo. Né? Mas não era Paulo que está vivo? Era Cristo que estava em Paulo? Como é que funciona isso? Né? Outro texto de Romanos, não precisa ir, capítulo 6, versículo 4. Alguns textos hoje, junto com o texto da Galácia, para a gente entender a justificação. Diz assim, preste bem atenção. Romanos 6, 4. Nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Hoje, queridos, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós? Porque hoje, quem vive em nós é Cristo. Por isso que cristãos confessam o seu pecado. Porque eles foram justificados em Cristo Jesus. E hoje não vivem mais andando em pecado. Não vive pecando, é o que o João diz. Eles entendem que são pecadores e foram resgatados pela graça de Deus. Logo, eles não vivem na prática do pecado. Eles andam em novidade de vida. Por isso que ele diz, hoje, os meus desejos, os meus princípios, os meus mandamentos, a minha vida hoje é regida por Cristo Jesus.
Ele que é o centro. Ele quem dá as ordens. É a Ele que eu obedeço. Por isso que Ele vive em mim. Por isso que eu estou crucificado com Cristo. E ele continua dizendo, versículo 20: e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Esse viver que eu tenho no presente, essa ideia de carne, eu só consigo viver dessa forma. Os cristãos de hoje só conseguem entender que quando pecam e pedem perdão, são perdoados por Deus e vivem a novidade de vida, não vivem buscando pecado, não vivem buscando uma vida fora dos princípios de Deus. Eles entendem hoje que são perdoados por Deus porque eles confiam, e essa é a ideia da fé em Cristo Jesus. Por isso, queridos, mais uma vez eu afirmo aos irmãos, como voltar para uma prática da obra da lei, como por exemplo a circuncisão? Como você acha que as suas práticas de boa ação, ou que o mundo acha que essas práticas de boa ação trazem salvação? Não trazem. E como hoje você tem a certeza de que você é vivo para Cristo e você está vivendo para Deus? Porque você crê naquilo que o Filho fez. Você crê na obra de Jesus. Por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo esse viver, essa mudança de princípio que norteia a minha vida, eu consigo viver por causa da fé que eu tenho em Cristo Jesus. E essa fé, queridos, no Filho, diz das duas ações que Deus consumou na pessoa de Cristo Jesus. É o versículo 20. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e ele se entregou por mim. Eu não sei, irmãos, algumas coisas que eu ouço, e os irmãos me conhecem bem, eu não gosto e nem acho correto usar o púlpito para atacar outras igrejas, outras denominações, que seja. Agora, irmãos, quando há pregações que se dizem evangélicas, levam as pessoas para um evangelho que só traz salvação pelas práticas, pelo bom comportamento, pela vida financeira saudável, por uma boa educação. Isso, queridos, deve ser por nós, sim, rechaçado, combatido. Porque o que Paulo afirma que ele é realmente vivo para Deus, ele só consegue ter a certeza de que hoje ele é um cristão porque Cristo o amou. E Cristo pagou pelos seus pecados na cruz. É isso que ele está dizendo. Eu vivo porque eu creio nisso. Eu tenho fé nisso. Por isso, irmãos, quando nós pecamos, o nosso sentimento é tão enganoso, porque às vezes você chega assim e fala assim: eu não estou me sentindo perdoado. Eu peço perdão a Deus, mas eu não me sinto perdoado. Pois é. O seu coração te engana. Porque você não tem que se sentir perdoado, você tem que se ver perdoado. Você tem que se enxergar perdoado, entender que você foi perdoado, não por causa da sua fidelidade, não é à toa que você pecou, mas por causa da fidelidade de Cristo. Por causa da crença que você tem que Ele perdoa. E aí você passa a mudar e não mais ter essa prática. Assim vive um cristão. Assim vive alguém que realmente foi justificado. Assim vive alguém que realmente é vivo em Deus. Paulo diz: olha, eu só consigo viver dessa forma, entender que Cristo reina em mim, que Cristo norteia a minha vida, que eu obedeço hoje a Deus, foi porque Ele me amou. Ele me amou. E a carta de João também, né? João diz que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, né? Além de nos amar, Ele teve uma ação. Ele se entregou por mim. Então, queridos, a fé que nós temos em Cristo, a fé que nós temos no seu amor, a fé que nós temos na sua obra, faz com que nós confiemos que fomos perdoados por Cristo, não mais as obras da lei, e sim a graça de Deus. Veja, Paulo
confronta Pedro diante de uma reunião, a qual ele estava dissimulando junto com outros judeus. E Barnabé também foi envolvido nisso. Ele ensina aos gentios que realmente a sua raça, a sua descendência é judia, mas ele via que as obras da lei não iriam salvá-lo. E agora ele passa a falar a todos que o fato de nós sermos justificados e declarados justos e aceitos foi uma obra de Deus em Cristo Jesus. Por isso que nós somos igreja, irmãos. Por isso que nós somos igreja. Por isso que quando Paulo escreve a Corinto, ele fala, que negócio é esse? Que coisa é essa de um falar que é de Pedro, outro falar que é de Paulo, outro falar que é de Apolo? Que divisão é essa? Que loucura é essa que vocês estão aceitando alguém que está vivendo em incesto, em pecado no meio da igreja, e vocês estão aceitando isso? Como isso, igreja de Corinto? Como vocês estão fazendo isso? Gente, o culto, Paulo escrevendo para os irmãos de Corinto, o culto está uma bagunça. Como pode o culto estar uma bagunça? A ceia do Senhor, as pessoas comem primeiro e nem esperam os outros chegar. Que desordem é essa na casa de Deus? Está errado isso. Ele alerta os irmãos de Colossos, olha, tem gente trazendo filosofia estranha no meio de vocês. Não dê ouvidos para essas filosofias. Trazendo cumprimentos de festas, de dias, até culto a anjos. Não aceitem isso, isso não é evangelho. Aos irmãos de Filipos, ele fala, olha, ajude as irmãs aí. As irmãs não estão andando concordemente. Ajuda com que elas vivam em unidade. Aos irmãos de Tessalônica, tinha alguns que, com a doutrina de que Jesus ia voltar, pararam de trabalhar e começaram a visitar os irmãos e manter essa desordem. Paulo fala assim, olha, quando nós estivemos junto de vocês, nós trabalhamos. Que negócio é esse? Não, se você também não trabalha, você também não vai comer. Que negócio é esse? Que desordem é essa na igreja? Por que esse apóstolo foi tão usado por Deus para falar à igreja? Porque, queridos, doutrina como essa, que faz com que nós somos um, precisa ser por nós vivida. E isso é ser igreja. Não é simplesmente cantar um louvor. Ah, cantou louvor. Ai, que legal. Ah, o fulano sabe muito da Bíblia. Olha, e daí? Quanto de evangelho realmente tem nesse coração? Quanto realmente essa pessoa, não, pastor, mas serviu tanto. Mas daí que serviu tanto, irmãos? Quanto de conversão há? Quanto de mudança há? Porque às vezes nós vemos que há coisas, queridos, que pessoas vêm trazendo de arrogância, de orgulho, de soberba, que você começa a falar, mas isso não tem cristianismo nisso. Mas pastor, já é uns 10 anos convertido, 20 anos convertido, 50 anos convertido. Mas daí? Será que foi verdadeiramente convertido? Será que entendeu a fé? Será que que evangelho foi convertido, queridos? Aliás, como Paulo diz, não tem outro evangelho. Evangelho verdadeiro, as boas novas, confronta o pecador. A lei vai apresentar, como nós estamos vendo aqui, nós somos pecadores. Mas a graça de Deus, é isso que Paulo vai falar agora no próximo ponto, a graça de Deus faz com que nós sejamos aceitos por Deus. Por isso que ele fala, eu não anulo a graça de Deus. Ou seja, Pedro, Barnabé, demais judeus e gentios que talvez praticam isso contra os judeus, se vocês agirem dessa forma, vocês estão anulando a graça que nos uniu. A graça que nos fez um. Então não venha achar que vocês são cristãos e vocês estão tendo práticas das quais é contra o evangelho da graça que os salvou. Eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se são coisas que eu tenho que praticar, então se eu tenho que fazer coisas para ser salvo, então a afirmação da última frase aí do versículo 21 é verdadeira. Cristo morreu em vão. Se eu tenho que fazer coisas para ser salvo, se eu tenho que me justificar e passar a justificação, cumprir ali as obras da lei para alcançar a salvação, eu estou anulando a morte de Cristo na cruz. Por isso que eu disse a você, mais de uma vez, eu uso muito essa ilustração. Às vezes, para algumas pessoas, a cruz de Cristo ela é desse tamanho assim. Ah, Deus me salvou, agora eu vou para a igreja. Essa pessoa é salva? Eu não sei. Deus conhece o coração. De repente, a pessoa é salva. Para alguns, ela é mediana. Deus me salvou e eu entendo da importância, né? Mas tem alguns que a cruz é gigante. Ela fala assim, gente, a igreja é povo de Deus. Olha a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Preciso conhecer a palavra de Deus.
Eu preciso andar com o meu Senhor. Eu preciso orar mais. Eu preciso confessar os meus pecados, porque Ele me salvou, Ele me amou. A questão que Paulo está sendo incisivo em dizer, não anulo a graça de Deus. Se eu for ter que ensinar a todos que, olha, tem que circuncidar para ser salvo, eu estou anulando a cruz. Se eu colocar alguma obra que qualquer homem possa praticar, eu estou anulando a cruz. Eu não anulo a graça de Deus. Irmãos, muitas vezes, cristãos não estão cumprindo a lei judaica ali. Mas eles estão anulando a graça de Deus de uma outra forma. Achando, nossa, eu vou para a igreja, porque senão o pastor vai falar comigo. Ué, não entendi essa. Né? Não, mas eu sirvo a Deus, mas pastor, eu faço as coisas, mas também ninguém vê. Não, ou então não faço. Pastor, eu não faço, porque não, igreja é assim mesmo, e tem essas dificuldades todas. Queridos, nós servimos porque Deus nos salvou. Nós fazemos porque Deus nos salvou. Nós entendemos que a cruz é gigante, ela é maravilhosa. Deus realmente mostrou para nós que essa graça de sermos aceitos foi grandiosa. Porque se nós enxergarmos da maneira correta a doutrina da justificação, a qual Paulo está dizendo, olha, hoje, se você viver pela obra, você está morto. Você não está vivo para Deus. Por quê? Porque você está buscando a salvação através das obras, das boas ações, das coisas boas que você possa fazer. Acontece que a salvação não vem por essas coisas. A salvação vem pela graça de Deus. Então, se você conhece ao Senhor, louve ao Senhor, ame ao Senhor, busque adorar ao Senhor, porque você foi salvo. A graça de Deus te alcançou. Se você não conhece ao Senhor, hoje, se renda diante dele e fala, Senhor, me perdoe. Eu sou um pecador. Eu estou ouvindo que a graça, as obras, as boas ações, um bom comportamento não salva. Um bom comportamento, ele não salva. Olha o que Paulo diz aos romanos, queridos. Preste atenção. Romanos 5, versículo 6. Não precisa ir, se você não puder. Eu quero ler para você. Mas eu queria muito que você prestasse atenção nesse texto. Romanos capítulo 6, 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Preste atenção. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Olha isso, queridos. Se quando nós estávamos afastados, foi a graça de Deus ao nos alcançar, a ponto de nós adorarmos a Deus pelo sangue de Cristo, e agora justificados? Tem como crente viver em pecado? Não. Tem crente viver longe da comunhão da igreja? Não. Não existe esse movimento desigrejados. Não, pastor. A igreja aqui é minha família, e a Bíblia diz onde tem 2 ou 3 reunidos, aí está o meu nome. Tá usando errado o texto, não tem nada a ver. Esse texto está dizendo isso não. Aí está lá, não, domingo eu ouço o pastor tal, outro domingo o outro pastor tal, eu não preciso porque eu tenho comunhão com a minha igreja, que não foi isso. Igreja não é isso. Igreja é reunião de pecador mesmo. Não deixei de congregar como é costume de alguns. A Bíblia é clara em dizer isso em Hebreus. Porque nós vamos nos estimular às boas obras. Essa é a finalidade. Então, igreja é plano do Senhor. Então, não há, queridos, esses movimentos de querer fazer obra para dizer espiritual, fazer mais espiritual que outro. Não há. Há, sim, uma rendição diante de quem Deus é. Diante da salvação em Cristo Jesus. Agora, queridos, se você é salvo diante de Deus, hoje, o quão você entende esse amor de Cristo? O quão você vive mediante esse amor em Cristo? As suas vontades estão reinando no seu coração? Às vezes, várias vontades, irmãos. Nem são essas mais esdrúxulas. Ó, que nome, né? Mais, assim, monstruosas, né? Às vezes, vontade, você coloca você, é isso mesmo, não é redundante não, é verdade.
você coloca você mesmo no centro. Você não vem adorar a Deus, você não vive para Deus, porque quando nós vivemos para Deus, nós abrimos mão de desejos que nós temos. Muitas vezes desejos pecaminosos, desejos egoístas, desejos arrogantes, quando na verdade nós falamos, eu fui salvo, eu fui justificado, eu preciso viver para Deus. Eu preciso confessar esse pecado e mudar de vida. Eu preciso ser um cristão que ama as coisas de Deus. O que Deus ama? Deus ama que nós amemos a sua palavra. Deus nos orienta a conhecermos a tua palavra. Na tua palavra é revelado o nosso Deus. Então amemos a palavra, vamos ler mais a palavra. Deus ama falar conosco, através das nossas orações. Vamos orar. Deus ama a sua igreja, porque deu seu único filho para morrer por ela, a ponto de ser Cristo o cabeça da igreja. Então eu preciso amar a igreja do Senhor. Veja, queridos, são essas práticas que eu e você precisamos ter se nós somos verdadeiramente cristãos. Se nós somos somente religiosos, se nós somos somente pessoas que querem ter obras para chegar lá diante de Deus e falar assim, olha, quantas coisas eu fiz quando eu estava lá na terra, queridos, eu digo uma coisa para você, você não está vivo. Vivo para Deus, confessa seus pecados e querem viver imitando a Jesus Cristo. Muito mais agora que foram justificados. Vivos para Deus. Esse capítulo 2 tem duas divisões ali, se os irmãos puderam ver, do versículo 1 ao versículo 10. Paulo falando da nossa liberdade cristã, né? E como ele teve a sua autoridade, né? Vista lá com... Os irmãos estavam duvidando da sua autoridade, ele diz, 14 anos depois, ele esteve em Jerusalém. Na segunda parte, inicia-se ali com um problema daquela reunião. Algo ruim que estava acontecendo. Uma divisão que foi rapidamente rechaçada. Mas numa continuidade, queridos, de uma reflexão sobre a justificação. Eu disse a você semana passada, aperte os cintos. Espero que você esteja com os cintos apertados. Essa é a doutrina preciosa. Essa é a doutrina que não pode ser tirada do nosso meio, irmãos. Não são comportamentos, não são simplesmente mudança de música que você escute, não são simplesmente investimento, é mudança de coração. Convertido entende que está errando e para de cometer esse erro. Confessa esse pecado e fala assim, peraí, eu preciso viver para Deus. Não é porque as pessoas estão vendo e as pessoas vão saber, é porque o meu Deus morreu por mim, o meu Deus me amou. Não queremos nós cumprir coisas ou fazer coisas com as nossas mãos, achando que nós vamos alcançar a graça de Deus. Não, queridos, essa graça já nos alcançou. Não anulemos essa graça, colocando coisas no Evangelho das quais tiram a suficiência de Cristo. Não anulemos a graça de Deus e vivamos, porque nós entendemos que Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para nos salvar e nos reconciliar com o Pai. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de louvarmos e adorar o Senhor, diante da meditação na Tua palavra e quando o Senhor falou a nós, Senhor Deus. Pai, nós rogamos que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao nosso coração com relação ao que nós estamos aprendendo sobre a doutrina da graça do Senhor. Justificados, Senhor Deus, mediante a fé em Cristo e não por coisas que possamos fazer. Senhor Deus, mude corações no nosso meio, Senhor Deus. Converta pessoas, Senhor Deus. Traga ao entendimento correto do que é servir ao Senhor. Não simplesmente uma religiosidade, mas sim uma mudança de vida. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado porque nós fomos alcançados por essa graça e hoje nós somos aceitos diante do Senhor, mediante da fé do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja presente na nossa vida hoje e sempre. Amém.